Bom dia a todos. Hoje falaremos sobre o capítulo 2 do livro Pedagogia do Oprimido, que trata sobre a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, como parte da disciplina Fundamentos Sociohistóricos da Educação, docente Sandra Mara Santos Lemes, discentes Heloísa, Lígia e Uriel. No tópico 1 desse capítulo, traz seus pressupostos e sua crítica. Então, na visão de Paulo Freire, a concepção bancária trazia os seguintes conceitos. O educador é o que educa, os educandos, os que são educados. O educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem. O educador é o que pensa, os educandos, os pensados. O educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam docilmente. O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. O educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição. O educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador. O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais ouvidos nessa escolha, se acomodam. O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente a liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. O educador, finalmente, é o sujeito do processo, os educandos meros objetos. Então, podemos definir que, na concepção bancária, não visava a formação do indivíduo. Então, o aluno ele estava na escola apenas para receber informações, não para interagir com a escola. Não havia a possibilidade de questionamento. Podemos fazer relação com a era Vargas, né, em que o brasileiro era passivo e que tudo era visto como uma verdade absoluta. O segundo tópico traz a contradição problematizadora e libertadora da educação e seus pressupostos. Então, os homens, como seres da busca, têm como sua vocação ontológica humanizar-se, e em busca dessa humanização, eles lutam pela sua libertação. O educador humanista, ele é companheiro dos educandos nessa luta pela sua libertação. Já, contrário disso, né, tem a educação bancária, que é a inconciliação do educador educando, contrário a esse companheirismo do educador humanista, e é uma educação opressora. Podemos dar como exemplo de um educador humanista a professora Grunwald, do filme Escritores da Liberdade, em que ela lutava junto com os alunos pela sua libertação enquanto cidadão. Olá a todos, meu nome é Heloísa, vou abordar com vocês sobre a concepção bancária. Paulo Freire percebeu que a educação, na época da concepção bancária, passava por alguns problemas, pois a concepção bancária era uma concepção tecnicista de educação, ou seja, em que o professor ele era o ser que tinha todo o conhecimento e em que transferia esse conhecimento para o aluno, para o educando, e como se o educando fosse um vaso que apenas recebia conhecimento. Então, o professor ele depositava o conhecimento na mente do aluno como se fosse uma transferência. E então, aí a referência ao nome educação bancária, porque era um conhecimento que era acumulado. E esse tipo de educação, ele não é favorável, porque o conhecimento ele não é transferido, o conhecimento ele não é passado, mas o conhecimento ele é construído junto. É uma construção do conhecimento dos educandos com o educador. Então, o conhecimento ele não é apenas do educador, mas é um processo de construção, junto ali com os alunos, entre educador e educando, educando e educador. Além de trabalhar também todas as disciplinas da base comum ali, da escola, da educação no geral, tem que se trabalhar também a questão social, porque cada aluno ele passa por uma realidade social diferente. O filme Escritores da Liberdade ele aborda muito isso. Então, uma professora de ensino médio, ela ministrava aulas aos seus alunos, só que os alunos não tinham interesse, E esses alunos eles passavam por vários problemas sociais ali no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, ela começou a perceber isso
e começou a trabalhar essa questão social com os alunos. E isso foi abrindo os olhos dos alunos e no final o filme aborda que houve, né, entre aspas, uma liberdade à forma de expressar, de atuar e de criar também desses alunos. Então esse filme traz uma realidade, né, onde essa concepção bancária não é um tipo de educação que deve ser executado. Então, a concepção bancária é uma falsa visão dos homens. Ela traz uma dicotomia inexistente entre homem e mundo, onde os homens eles são apenas espectadores e não são criadores. Ela traz uma consciência que é especializada e não traz corpos conscientes, seres conscientes. A concepção bancária, ela afirma que o papel do educador nada mais é do que disciplinar a entrada do mundo aos educandos. E também condiciona o educador a apenas fazer depósitos de comunicados de conhecimentos. E isso é o falso saber, porque o falso saber é apenas esse depósito, essa transferência de conhecimento, enquanto que o verdadeiro saber é essa troca de conhecimento entre educador e educando e educador. Mas o pensar do educador ele só vai ganhar autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos. Então, aí, como disse anteriormente, né, o conhecimento ele não é passado sozinho, só da parte do educador para os educandos, mas é um processo de construção entre ambos. E a concepção bancária, ela controla o poder do educando criar, ela inibe o poder de criar e de atuar do educando. E quando o homem ele não consegue criar, ele não consegue atuar, ele não consegue se sentir capaz de resolver ali as suas próprias situações, seus problemas, isso provoca um certo tipo de sofrimento ao homem, de modo geral. E para finalizar, a educação se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação, não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios, a quem o mundo enche de conteúdos. Não pode basear numa consciência especializada, que é algo mecânico, mas o homem tem que se ver como um corpo consciente, como alguém que tenha consciência, e essa consciência intencionada do mundo em que vive, do mundo onde está inserido. E não pode ser apenas a questão de depósito, de transferência de conhecimento, de depósito de conhecimento, de conteúdo, mas a problematização dos homens em suas relações com o mundo. Paulo Freire, né, tem uma frase que afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Obrigada. Bom, iniciando o tópico 4, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, nesse momento, o educador já não é o que apenas educa. Enquanto ele é educado por parte dos educandos. Então, surge o termo educador educando ou educando educador. E essa educação mútua promove o crescimento em forma conjunta. Então, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Nesse momento, o educador, ele não é o único detentor do conhecimento. Então, há uma troca entre educador e educando, né, que promove o crescimento, a educação de ambas as partes. Então, mediados pelos objetos cognoscíveis, na prática bancária, esses objetos são possuídos pelo educador que os deposita nos educandos. E essa prática bancária distingue na ação do educador dois momentos. O primeiro momento é quando o educador exerce o ato cognoscente frente ao objeto cognoscível, enquanto se prepara para as suas aulas. No segundo momento, frente aos educandos, narra ou disserta a respeito do objeto sobre o qual exerceu o seu conhecimento cognoscente. Então, a característica marcante, né, da prática bancária é essa narração, essa dissertação sobre o conhecimento. Então, não há uma troca. Esse conhecimento apenas é transmitido, transferido, né? Por isso o termo bancário. Já na educação problematizadora, esse educador, ele refaz
constantemente seu ato cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Então, em lugar desses educandos serem apenas recipientes de depósito, no caso da educação bancária, eles passam a ser investigadores críticos. E agora há um diálogo com o educador, há a possibilidade de questionamento, há a possibilidade de interação. E esse diálogo, ele é desvelador da realidade. Oi, então, eu vou falar aqui agora sobre o homem como um ser inconcluso. Aqui vemos então a educação, onde a bancária segue um rumo onde desconhece o homem como ser histórico, e enquanto que a problematizadora reconhece o homem e a realidade como históricos. Assim sendo, os homens são considerados como seres inacabados. Então, aqui vemos que, de forma oposta à concepção e prática bancária, a educação problematizadora reconhece os homens como seres históricos e, por isso, inacabados, inconclusos e inseridos em uma realidade que é igualmente inacabada. Neste caso, o ser humano percebe a si mesmo como inconcluso que precisa da educação. Essa educação que deve ser constante e se refazer na praxis, uma vez que, para ser, tem que estar sendo. E aqui temos essa oposição entre a educação bancária, que se faz na imobilização, na docilidade dos educandos e com ênfase na permanência, e a educação problematizadora, que se refaz na praxis, na dialogicidade entre o educador e o educando, e reforça a mudança. A concepção bancária dá ênfase na permanência, pois essa imobilidade é o que permite aos opressores continuarem em sua posição sem que os oprimidos se deem conta disso e se libertem. Já a educação problematizadora busca essa libertação do oprimido, através do pensamento crítico e da dialogicidade. Então, vemos aqui caminhos opostos entre a educação bancária e a educação problematizadora, sendo que na educação bancária não é permitido aos educandos o pensamento crítico. Os educadores são tidos como os únicos detentores do saber e que transmitem esse conhecimento aos educandos, que são os ignorantes. Já na educação problematizadora, se dá no diálogo, na busca pelo saber e pela liberdade, onde os educadores aprendem juntamente com os educandos. Esse aprendizado se dá de forma mútua, onde, como foi falado no capítulo anterior, ninguém educa ninguém e os homens se educam em comunhão. E aqui vemos que, assim, como um ser inconcluso, o homem está sempre em busca do ser mais, da sua humanização, que é a sua vocação histórica. A educação bancária, ela tenta ao máximo reprimir essa busca e domesticar os homens, enquanto que a educação problematizadora busca a humanização tanto dos oprimidos quanto dos opressores, dado que, com a inexistência dos oprimidos através de sua libertação, não poderia dessa forma haver os opressores. Para que ocorra essa libertação, a educação problematizadora deve ser futuridade revolucionária, que entende os homens como seres que caminham para a frente, que devem estar em movimento. Para isso, é preciso que os homens tomem consciência de sua relação com o mundo e com a realidade, para ser assim capaz de transformá-la. Deve haver também um cuidado para que, ao buscar sair dessa condição de oprimidos, não se tornem também opressores. Não se deve proibir o sujeito em sua busca pela libertação, nem tampouco o alienar nesta busca. A verdade deve correr como conquista de todos, não como doação. Precisa ser realizada através do pensamento crítico e não da alienação, sendo como diz a pedagogia do oprimido, forjada com ele e não para ele. Essa foi a apresentação do capítulo 2, Pedagogia do Oprimido, e aqui estão nossas referências. Obrigada.